Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto dominical, culto destinado à família, destinado ao ensino, destinado ao alinhamento que Deus tem nos dado nesse tempo. É com muita alegria que pedimos para que você, nesse momento, chame sua família, todos juntos possamos escutar um pouco da palavra do Senhor, sabendo que aquilo que Ele tem para nós nesse tempo é bom. Bom no sentido, querido, que Ele quer que nós sejamos edificados e cresçamos nele a cada momento, a cada dia, a cada situação da nossa vida, mesmo nos momentos aqueles que existem dificuldades. E, de fato, vivemos um tempo, querido, que é difícil, porque não sabemos muito bem como trabalhar esse tempo. Muitas pessoas, elas falam em um relaxamento em relação aos cuidados da pandemia, mas eu quero começar esse culto hoje dizendo para você, esse é o momento principal de cuidarmos. Por quê, querido? Porque não queremos que venha um segundo momento dessa doença e venha causar mais prejuízo. Se nós formos olhar as estatísticas, o número de pessoas que têm morrido nesse tempo são pessoas de maior idade, são aquelas pessoas que têm alguma coisa para entregar ainda com a sua experiência para cada um de nós. Por isso, querido, vamos nos cuidar. Quero que você, querido, nessa noite, entre comigo numa dinâmica de pensamento. Nós temos falado nos últimos tempos, temos trazido palavras. O pastor Marcos Davi, na quarta-feira, se você não viu o vídeo, dá uma olhada lá, ele fala sobre a parábola do semeador. Nós temos falado, querido, durante a semana, no nosso devocional das 6 horas da manhã, nós temos falado sobre curiosidade dos 4 evangelhos. E nessa semana que a gente começou esse ensino, vamos dizer assim, essa forma de pensar, nós falamos sobre os 4 evangelhos no Velho Testamento, dando uma compreensão, querido, de que aquilo que muitas vezes, e nós, até por uma questão de não entender muito bem, ou não manusearmos corretamente a palavra de Deus, não olharmos a essência que nós temos, a beleza que nós temos da Bíblia, nós descartamos o Velho Testamento. E o Velho Testamento ele não pode ser descartado, querido. Hebreus, capítulo 10, fala que tudo aquilo que está escrito no Velho Testamento é uma sombra do bem vindouro. O que significa isso? Se você for olhar contra a luz e você colocar a sua mão e você ver a sombra da sua mão, você vai estar olhando e você vai dizer assim, é uma mão que está ali por causa da sombra. Ou a silhueta de uma pessoa, é uma pessoa que está ali. Mas muitas vezes, querido, nós não temos o detalhamento completo. Por exemplo, que tipo de pessoa é aquela? É uma pessoa alta, é uma pessoa baixa, dependendo do foco da luz, isso muda. A compreensão das Escrituras muitas vezes está nesse parâmetro, de que muito é sombra que precisa a luz. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Dando uma compreensão do que, querido? Que é na Escritura que nós encontramos aquilo que nós precisamos. Mas, em muitos momentos, ela não está totalmente desnudada, vamos dizer assim. Ela não está totalmente ampliada. Precisa do quê, querido? Precisa do nosso olhar atento, precisa do nosso cuidado, precisa da nossa dinâmica, muitas vezes, E aí, queridos, vem algo que eu quero falar nessa noite, quero começar a trabalhar isso com você nesse tempo. Nós temos falado desde o início dessa pandemia, mas, na verdade, nós temos trabalhado isso há mais de 3 anos, 4 anos. Nós temos trabalhado tentando compreender o alinhamento de Deus para nós como igreja. Tanto em Santo Ângelo, quanto em Santa Rosa, quanto em Porto Xavier, quanto em Entre Juiz, quanto Governador Celso Ramos, que nós temos pessoas lá, tem também pessoas que nós temos em Santa Catarina. Tudo isso, querido, nós temos procurado entender e dar a essas pessoas.
e na verdade, por causa do canal, por causa dos nossos vídeos, isso tem se ampliado para vários lugares. Pessoas de várias denominações têm recebido daquilo que nós temos entregue como igreja, tanto eu, pastor Marcos Davi, pastora Márcia, pastora Bruna, tudo isso que nós temos falado, querido, tem direcionado. E eu tenho falado nos últimos cultos insistentemente sobre isso, que nós temos que compreender que a igreja é corpo. E é corpo bem ajustado, diz a palavra, mas para se ajustar melhor, nós temos que compreender que o irmão A acrescenta na vida do irmão B. Mas o irmão B, se daqui a pouco ele não compreende o quanto o irmão A é importante, ele não vai dar, ou não vai entender, ou não vai valorizar aquilo que está sendo feito. Então, queridos, quando nós falamos de Ministério Cristão Fé e Vida, nós estamos falando de uma igreja que tem uma missão: abençoar o corpo. E é isso principal que nós temos aprendido nos últimos tempos. Nós temos que caminhar como igreja para sermos uma casa de oração para todas as nações. E eu creio fielmente, querido, que quando Jesus ele andou na terra na forma humana, na forma de carne, né? Filipenses capítulo 2 diz: ele não achou por usurpação ser igual a Deus, antes se colocou na forma de servo, na forma humana, ele nos serviu. Eu estava lendo durante essa semana Isaías 61, num dos dias que a gente estava falando sobre os evangelhos no Velho Testamento, e se você vê, querido, você cuidar isso que eu estou falando, tudo isso tem um início, um meio e um fim. Eu estava falando em Isaías 61, que diz sobre Jesus que ele foi escolhido para trazer liberdade, para transformar. Querido, quando o profético é falado sobre Jesus, lá atrás, o povo de Israel, que foi o povo escolhido, e algumas pessoas aí não entendem isso. E eu quero nessa noite também começar a clarear, para que quando lá em dezembro nós venhamos a falar sobre o tempo do fim, nós vamos fazer um mês falando sobre tempo do fim, nós compreendemos que Israel tem um papel importantíssimo na vida da igreja, Israel tem um papel importantíssimo na vida do todo do mundo. Por quê? Porque Deus escolhe esse povo, Israel, para mostrar o que Ele quer fazer com o todo, com o grande. E é algo, querido, que a gente pontua há muito tempo. Deus nos abençoa no individual, para que nós venhamos a abençoar o coletivo. Jesus individual veio, morreu na cruz do Calvário para abençoar todo o mundo. Estava falando isso na sexta-feira, na última palavra que a gente trouxe uma palavra na segunda-feira falando sobre o primeiro Adão, que caiu, e o texto de Romanos fala do último Adão, saber Cristo Jesus, que veio trazer a vida em abundância para nós, igual está em Romanos 6,4, né? Em novidade de vida. Vamos abrir em Romanos capítulo 6, versículo 4, se você tem Bíblia aí, e esse é um texto que vai ser a base para o que nós vamos falar nessa noite. Vamos, Romanos, estou procurando lá em João, Romanos, capítulo 6, versículo 4. Portanto, se fostes sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Essa novidade de vida, querido, ela é aliançada, um vínculo com um ser humano caído, que transforma o ser humano em um ser humano glorioso para honrar e adorar o nome do Deus dele. E isso nós falávamos na segunda-feira no nosso devocional, e aí na segunda-feira nós falamos sobre a importância de nós compreendermos Páscoa, Êxodo,
O verdadeiro evangelho, o momento em que o povo de Israel coloca o sangue nos umbrais da porta e ali livra os seus filhos de uma morte, porque todo filho primogênito morreria que não tivesse a marca do sangue, o sangue que é de Cristo. E aí na terça-feira, querido, nós falamos sobre salmos, e aí a gente trouxe 5 salmos falando sobre Cristo Jesus, mas aí eu destaquei principalmente, e aí eu falei até sobre o meu preferido, que é Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê, querido? Porque se Deus ele tem algo especial, mas é algo que está caminhando para acontecer. E aí eu falei, na quinta-feira, sobre Isaías 61, o libertador, aquele que vem fazer. Mas aí na sexta-feira a gente falou sobre Malaquias, o coração dos pais se converterá aos filhos. E todo esse aparato, querido, vem desde muito tempo que nós estamos trabalhando para que nós sejamos uma casa de oração. Para que nós andemos em novidade de vida. Para que nós andemos em um novo curso. Querido, para você entender isso. Lá no livro de... Não anotei aqui... João, se não me engano, é João ou Mateus, fala que quando Jesus ele chega, em um determinado momento, ele está curando muitas pessoas, ele está fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Eles vêm correndo e querem aclamar ele como um rei. E diz o texto que ele se despede deles, vai e fica sozinho em um monte. Queridos, isso é uma compreensão que eu quero dar para você nessa noite, de que Cristo Jesus ele é relevante para a história do mundo. O ser relevante ou ter uma relevância significa ter uma importância ou um grau de valor, ou ainda uma colocação no dicionário que amplia isso, é essencial. Cristo Jesus foi essencial para a história do mundo. E eu preciso fazer uma partida, porque eu estou falando, querido, que existe um início, um meio e um fim de todas as coisas. Porque eu estou falando, querido, que nós como igreja temos trabalhado em algo há alguns anos para que nós tenhamos, sim, um início. Foi quando o ministério foi criado, com o objetivo de trazer as pessoas e trazer a compreensão de que nós não podemos ser isolados. Ninguém é uma ilha, querido. Isso é uma coisa muito interessante que eu estava lendo de um filósofo e teólogo americano. Estava vendo uma live sobre estudar a palavra de uma forma autodidática. E quando eu estava lendo, o rapaz que estava falando lá, ele falou sobre autodidatismo, e aí ele falou sobre um livro desse irmão, que agora é um irmão americano, que agora eu não me recordo o nome. E ele falava sobre isso, nós não somos uma ilha. Querida, é impossível uma pessoa ela viver isolada, porque ilha significa lugar isolado por uma sequência, ou por uma faixa, ou por água em torno de si. Nós não somos uma ilha, nós não vivemos isolados, no sentido de que a terra ela está juntada e a ilha ela está deslocada. Não, nós não podemos. Nós somos um todo. E esse todo, querido, vem do quê? Daquilo que nós recebemos por através de Cristo Jesus. Cristo, eles queriam aclamar ele rei, mas ele não tinha vindo como um ser político. E se você for estudar a Bíblia, você vai notar que eles tinham esse pensamento, tanto que quando crucificam ele, debocham dele, colocando uma coroa de espinhos sobre ele, dizendo, tu és o rei dos judeus. E até, se você for ler lá no texto de Mateus 27, se você for ler lá em outros textos, você vai ver que os judeus se indignam, os homens da sinagoga se indignam, os religiosos se indignam. Por quê? Porque eles estavam dizendo que ele era o rei deles. E ele não tinha se mostrado com força no pensamento do mundo. E aqui eu quero começar a paramentar algumas coisas, querido. Cristo Jesus foi relevante. Ele foi essencial. E nós como igreja, e nós como cristãos hoje, como temos sido?
Querido, a nossa missão como igreja, e você que nos escuta, e você que tem se permitido se deixar andar junto conosco, você tem que compreender a nossa missão, pelo que nós entendemos, é que nós sejamos um povo que se ama em primeiro lugar. Mas, na verdade, esse primeiro lugar é de uma forma genérica eu estou falando agora. Em primeiro lugar, um povo que se ama, um povo que serve, um povo que, na verdade, é cristão. Queridos, não adianta de nada algumas pessoas elas pensarem que a sua denominação fará alguma coisa para elas, porque não fará. A denominação não faz nada, o Ministério Cristão Fé e Vida, o MCFV, o Fé e Vida, tudo isso, querido, que a gente fala, a nossa missão é mais importante que o papel até que nós desempenhamos na nossa sociedade. Por exemplo, você é uma pessoa que é professor, e você pensa assim, puxa vida, minha vida, eu sou professor, eu vou ensinar, mas eu não vou me comprometer muito com as pessoas que eu estou ensinando, porque hoje em dia ser professor, eles não valorizam, eles não dão bola. A tua missão tem que ser maior que o teu papel que tu está desempenhando no meio em qual você está vivendo. O cara é frentista, o cara é médico, o cara é professor, o cara é gerente de banco. Essa é a função, o cara é pastor, essa é a função dele. Mas a missão dele tem que ter um valor muito maior, e Cristo entendeu isso. Ele poderia ter tido, entre aspas, um destaque maior se ele tivesse se permitido que ele fosse carregado nos braços e colocado num lugar de altar, mas a palavra de Deus diz que não é assim que ele viria. Por quê? Porque o Cristo ele viria de uma forma humana e ele sofreria toda a tentação do ser humano, e a tentação do ser humano não o abalaria apesar dele ser humano. E, queridos, aqui cabe algo que eu entendo, que eu compreendo e que eu embaso em muitos textos bíblicos. Jesus era totalmente humano. Ah, pastor, mas ele curava. Mas isso a própria palavra diz que Jesus fala isso, que nós faríamos o que ele fez e muito mais ainda. E em muitos casos, querido, algumas coisas que a gente tem visto pelo mundo afora, mas o problema está que muitas vezes a gente não nota no nosso cotidiano, porque a gente está com os olhos em tantas outras coisas, nos importando muito mais com o nosso papel no meio da sociedade, com o nosso papel no meio de algumas coisas, do que a nossa missão como cristão. Se você for olhar, querido, o mundo, ele corre para a guerra. E se você for ver, querido, os coaches, hoje em dia, eles dizem o grande desempenho que você pode ter, a forma como você pode mudar a sua mente, a forma como você pode mudar a sua forma de ver as coisas. E eu digo, cara, se tu tiver Cristo Jesus, tu muda a tua forma de ver, porque tu tem Cristo como teu parâmetro. E também tem o Espírito Santo que ele deixou como teu auxiliador para que você vença os obstáculos da tua vida. Mas o mundo, ele corre para a guerra. Jesus corria para a paz. Ele era o príncipe da paz. Se nós formos olhar, o mundo corria para um sistema total de desigualdade. Jesus, ele pregava a igualdade. Eles estão juntos. Evangelho de João, capítulo 6. E eles estão caminhando junto e ele olha para os discípulos e diz assim: vamos dar pão para esse povo, é um povo que está necessitado. E os discípulos olham e dizem: Senhor, se nós tivéssemos todo o dinheiro, não haveria padaria suficiente para esse povo todo. Mas tem um rapazinho aí, ó, que trouxe um lanchinho, tipo assim, ó, para nós aqui tem. E aí Jesus diz assim, ó, mandem assentar-se em grupos e vocês deem para eles. E ele pega aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos e multiplica para o todo. Ai, pastor, mas isso é um pensamento político, não sei o quê, não sei. Nada disso, querido. Ou você acha que quando nós chegarmos na eternidade, o Senhor Jesus ele vai dizer assim, ó, por favor, o senhor que era gerente de banco, sente aqui pertinho de mim, e você que era gari,
né? Duas profissões bem distintas, né? Ou melhor, ele vai chegar lá para aquela pessoa que é analfabeta e vai dizer assim, ó, você fica sentado um pouquinho mais para lá, e esse rapaz que tem mestrado, doutorado em Harvard, em não sei aonde, ele vai sentar mais perto de mim porque ele é mais inteligente do que aquele outro. Não, querido. O Senhor Jesus, ele traz um processo de igualdade, tanto, querido, que eu conheço muitas pessoas que não leem nada, são analfabetas, mas leem a Bíblia. Isso é loucura? É loucura, querido. Mas por quê? Porque esse Jesus, ele veio mudar o sistema, mas sem usar o sistema. Isso é uma frase nova e que nós precisamos compreender no todo. E é a primeira vez que eu falo ela e eu tenho que entender bem ela ainda, por isso eu não vou discursar em cima dela. Mas eu compreendo, querido, que nós tivemos que um dia dar um passo para trás da forma que as igrejas andavam e a forma que as igrejas estão andando, e esse passo atrás nos fez chegar mais perto das pessoas, nos fez chegar mais perto do que se vive lá na casa da pessoa que tem necessidade. Por que isso? Porque ele quer nos levar a um sistema, a uma forma de vida, que nós sejamos uma casa de oração, mas uma casa de oração para todas as nações. E tudo começa aonde? No joelho. Tudo começa no joelho. Jesus criou, fez, trabalhou, andou, curou, andou por sobre as águas, transfigurou, tudo isso por causa da oração. Uma coisa muito interessante, querido, se nós formos ver a história, Roma era um estado opressor sobre todas as nações em torno dela. O objetivo de Roma era tomar todas as nações. Aí se a gente for ler lá a história, né? A gente for ler a história, nós vamos ver que logo que o povo cristão ele se converte, Roma odeia eles. Por quê? Porque o cristianismo falava, e você pode ler isso de uma forma melhor, lá no livro de Filemon, tem no Novo Testamento esse livro, que o apóstolo Paulo fala de um rapaz que se converteu, que era escravo de um outro. E quando esse rapaz se converte, o apóstolo Paulo manda ele voltar para o dono dele. Que piração, pastor, que conversa mais louca é essa? Mas aí o apóstolo Paulo diz para esse rapaz, que era dono dele, que ele recebesse ele como irmão. Opa, para um pouquinho. Não está falando agora de que ele deveria açoitar, porque esse era o costume das pessoas da época, não. Jesus ele pregava contra a escravidão, e Roma pregava o favor da opressão para que as pessoas se submetessem ao Estado, e se nós formos ler, né, a gente, às vezes, isso aí eu dei uma lidinha rápida, mas eu não sou professor de história, por favor, se tem algum professor de história aqui, me perdoe se eu estou falando alguma coisa errada, mas o povo era escravizado e o imperador era tido como uma divindade. Augusto não é o nome dos imperadores, viu, cara? Augusto é porque ele era Augustus, o divino. Então, queridos, Jesus vem e diz, não adorem o imperador, adorem ao Deus Todo-Poderoso, e se adorarem a mim, Cristo Jesus, eu devolvo toda a glória ao meu Pai. Então, tudo isso que eu estou falando, querido, é para a gente entender a relevância, a importância de Jesus, que veio nos fazer cristão. Mas ser cristão é o quê? Ser cristão é andar nesse mundo, conforme as pessoas estão andando, pensando principalmente em si próprias, pensando nas suas coisas, pensando no seu papel que eles desenvolvem ou na sua missão. Tendo a considerar que a missão principal é a filiação, a paternidade, que engloba o amor, que engloba o servir, que engloba o se dedicar. E aí, queridos, eu estava lendo sobre isso e eu me lembrei de algumas coisas que a gente falou no ano de 2018, e a gente passou meses e meses aqui na igreja de Santo Ângelo falando sobre isso, e eu acho pertinente a gente voltar a falar sobre esse assunto, sobre o Evangelho de Mateus 5, 6 e 7. Falar sobre esses textos que eles são de suma importância para a nossa vida como cristão.
Queridos, o amor de muitos vai esfriar. E esse amor de muitos que esfria leva essas pessoas para longe da missão. Hoje, querido, as igrejas elas são muito mais um aglomerado de pessoas tentando se juntar para uma cuidar da outra e muitas vezes não tem conteúdo. E aí, queridos, cabe aqui um abrir de parênteses muito sério. Se você for ler, querido, com dedicação, se você for escutar os nossos vídeos com cuidado, anotando, você vai ver, e por você me conhecer, por você conhecer o pastor Marcos Davi, por você nos conhecer e saber que nós somos, e aí por isso eu olhei essa live desse pessoal que falava sobre o autodidatismo, nós somos autodidatas. Nós não temos uma graduação, quem sabe? Eu ainda tenho 50 anos, eu ainda posso fazer 1, 2, 3 graduações, sei lá, mas eu não vejo tanta importância nisso, mas eu vejo muito mais importância naquilo que a gente está entregando para as pessoas. Por quê? Porque nós compreendemos de fato que nós somos cristãos. E um cristão, querido, ele não vive no parâmetro da onda da igreja. Tem uns que cantam a música, mas não compreendem nem o que estão cantando, querido. Tem uns, queridos que nem oram. Uma situação bem, uma situação minha, da minha vida. O rapaz, ele postou uma mensagem e não viu a mensagem até o final. Provavelmente ele não viu até o final o conteúdo daquilo. E porque aqui cabe, eu abri um parênteses lá atrás, não fechei lá, então abri aqui outro. Vou comentar uma coisa com você, querido. Eu já preguei alguma coisa sobre isso. A gente não precisa ter resposta para todas as coisas. Nós não precisamos opinar sobre todos os assuntos. Eu sou um pastor que conhece a Bíblia. Eu sou um pastor que estudei Provérbios e já li Provérbios mais de 10, 15 vezes, mas nem por isso eu compreendo na totalidade a história, a formatação, o todo de Provérbios. Quanto mais eu vou falar com alguém sobre medicina. Cara, eu não fiz nem um cursinho de primeiros socorros. O máximo que eu fiz foi um cursinho de prevenção de incêndio. Então eu não posso discutir sobre saúde. Fecha parênteses. E é interessante, querido, que nós temos vivido um mundo que sabe de tudo. E esse rapaz não olhou o vídeo até o fim. E eu inventei de fazer com todo mundo, comentar. Meu Deus do céu. Me botou a boca. Xingou o pastorzinho. E aí eu fiquei olhando aquilo e fiquei pensando assim, meu Deus, que mundo que eu vivo é esse? Mas abre comigo. Eu quero fechar essa noite algo para nós caminharmos no próximo culto. Para nós caminharmos durante esse mês de outubro. Outubro, queridos. Livro de Mateus, capítulo 5. Quem ouve a minha pregação há alguns anos sabe que exaustivamente nós estudamos esse texto aqui em Santo Ângelo. E o texto de Mateus, ele fala de um momento em que Jesus, e se você for ver, querido, eu estou falando de um Jesus que foi profético, de um Jesus que de um Jesus que foi profético, de um Jesus que é ajustador hoje, ele está ajustando todas as coisas, e nós temos um Jesus que é eterno, mas hoje a característica dele é de ajuste, porque alguns gostam, alinhamento. E aí, queridos, para nós entendermos esse alinhamento, eu estou recapitulando tudo que eu falei, eu observo que existe um início, um meio e um fim. O início é o profético do que aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que ele está fazendo hoje é aquilo que ele fará por nós.
O que Ele faz por nós hoje é para que nós sejamos pessoas pontuais, pessoas que estão entendendo aquilo que Ele está falando. Por isso, nós temos ensinado todo dia de manhã, nós temos entregue um devocional, nós temos pregado na quarta-feira, nós temos pregado no domingo, dos nossos cultos presenciais, dos nossos cultos online. Por isso nós temos uma escola de capacitação aberta, por isso nós temos vídeos que falam sobre vários temas, mas que têm uma mesma missão, nos tornando casa de oração, nos trabalhando, nos fazendo pessoas melhores. Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos fechar a nossa ministração dessa noite com esse texto, mas nós vamos demorar um pouquinho ainda, você sabe, quem conhece o culto presencial da gente, quando eu digo que eu vou terminar, eu demoro ainda mais, no mínimo, uns 10 minutos, 20 minutos. Diz assim o texto, Mateus capítulo 5. E vendo as multidões, ele subiu ao monte, e quando ele estava sentado, aproximou-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, ensinava-os. Querido, aqui está a base para muita coisa. Perdão. Muitos, eles querem a sensação. Eles querem a sensação das coisas. Eles querem sentir um arrepio. Vamos cantar essa música. E aí você levanta as mãos e você está ali adorando o Senhor, fazendo... como é que tem uma galera agora? Vocês sabem que eu não sou dado ao inglês, né? Mas tem uma galera agora que é worship, uma coisa assim, não sei direito isso. E aí eles ficam assim, ó. Ai. Tiago, capítulo 2. A mesma boca que abençoa, amaldiçoa. Pode de uma mesma fonte nascer água boa e água amargosa? As pessoas até conhecem a letra das músicas, mas dentro de casa elas são um terror. Elas são discussão pura, elas são briga. Elas são uma boca maldizente. Olha aqui, ó. Jesus ensinou eles algo. E olha o que Jesus ensina. Ele diz assim no versículo 2. E ele, abrindo a boca, ensinava dizendo, versículo 3. Bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Significa abençoado. Então, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Querido, a nossa missão hoje é ser cristão. Para quê? Para que um dia nós possamos estar no eterno. Para quê? Porque é no eterno, na eternidade, e ela inicia com um reino milenar, as coisas serão ajustadas. Aqui na continuação desse texto, né? Ele vai falar sobre justiça, mas é a justiça de Deus que vai se cumprir lá. Querido, não pense, o mundo hoje ele vive em guerra. Há pastores que se odeiam, há irmãos que se odeiam, e há alguns que não querem mudar esse status do coração. E nessa noite eu estou dizendo para você que nós temos que caminhar e deixar que Cristo nos ajuste, que Ele transforme o nosso viver, porque Ele é relevante. Eu falei no início, relevante significa essencial. Cristo é essencial para o todo do mundo. A continuação do texto diz assim, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não vou entrar no todo disso aqui, é muita coisa boa aqui. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E querido, quando eu leio esse texto, só esse início aqui, eu fico olhando para mim como cristão e eu me pergunto, aonde eu estou?
Mas aí eu tenho um algo especial, porque eu falei lá no início, Romanos, capítulo 6, versículo 4 diz, andemos em novidade de vida. Qual é a novidade de vida que a gente tem que andar? Debaixo do Espírito Santo. Viver debaixo do Espírito Santo. Trabalhar as obras dele. Quando nós vemos uma pessoa, nós temos que falar do Evangelho para ela, falar da boa nova para ela. Por quê, querido? Porque Cristo ele quer nos juntar como uma galinha junta seus pintinhos, ele fala num texto lá de Mateus. Ele quer nos ajuntar, ele quer nos fazer um. Para quê, querido? Para que venhamos adorar ele, como está escrito lá em Apocalipse. Ele quer que nós venhamos nos ajuntar para que nós sejamos intercessores. Vamos lá, Apocalipse 5, 8, né? Que é a base de alguns movimentos que existem hoje por toda a terra aí. 5, 8, diz assim, 7, 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e vasos de ouro, cheios de incenso, que são a oração dos santos. Mateus capítulo 21, 13, Jesus chega e diz assim, minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Então, querido, eu só vou ter um povo que ora de uma forma ajustada, pertinente, o que está no coração de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, o filho vê o pai, aquilo que o pai está fazendo ele faz, para que tudo seja definitivamente ajustado, quando nós permitirmos Cristo Jesus mexer no nosso viver. A igreja cristã Fé e Vida, o ministério cristão Fé e Vida, ele tem um objetivo, querido, levar você para mais perto de Jesus. E o que nós temos falado sobre isso? Jesus, a pedra angular, Efésios 2:20. Por que eu falo todos esses textos, querido? Porque eu quero fazer você ler a Bíblia. Eu quero fazer você ler as Escrituras. E eu quero te convidar. Eu falei tudo isso hoje. Eu criei em você uma expectativa para te convidar a algo, querido. A estar olhando os nossos devocionais todo dia pela manhã. Eles estão no nosso grupo do WhatsApp, eles estão no Instagram, eles estão no Facebook. Queridos, ali nós falamos da palavra. E essa igreja ela tem que trabalhar na palavra para quê? Para que ela seja uma casa de oração. Pastor, aí o senhor me confunde. Sim, querido. Como eu vou orar algo pertinente se não for a palavra? Tu tem que conhecer a palavra para orar pela tua família. Então, queridos, eu quero que nós caminhemos como igreja nesses textos de Mateus 5, para que nós possamos entender o todo que Deus quer fazer conosco nesse tempo. Quero orar com você nessa noite. Quero te convidar para algo importante que nós vamos fazer durante essa semana. Nós vamos estar falando no devocional. Um dia dessa semana, na verdade, eu acredito que nós vamos precisar de mais de um dia. Nós vamos fazer uma leitura de um livro da Bíblia, de um dos 4 evangelhos, mas de forma exaustiva. Vamos ler ele todo, provavelmente não em um dia só, vão ser 2, 3 dias. Como isso? Eu ainda estou pensando se nós vamos fazer uma live no Instagram ou no Facebook. Para que isso, querido? Para que os irmãos estejam juntos e nós leiamos junto a palavra. É importante, como igreja nós temos que criar esse hábito, para que nós possamos orar pontualmente. Feche teus olhos. Pai, nessa noite eu quero abençoar a vida de cada um, e eu sei que foi muita informação para pouco tempo. Mas eu quero te pedir, Senhor, que nós possamos caminhar nisso que Tu está nos dando nesse outubro, Senhor, para que nós possamos crescer, Senhor, na compreensão das Tuas Escrituras, e através disso nós possamos aprender, Senhor, e ver, Senhor, que o nosso papel como igreja hoje, Senhor, ele tem uma certa importância, mas muito maior é a missão
que tu tem nos dado. E essa missão, Senhor, em primeiro lugar, é nos amarmos uns aos outros, porque isso compete à filiação que tu tem nos dado, compreender a tua paternidade, compreender quem tu é e como tu ages, Senhor. E tudo isso, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado no final de todas as coisas. Senhor, eu quero abençoar a casa dessa pessoa que tem escutado, Senhor, esse canal, que tem escutado essa mensagem, aquela pessoa que está em depressão, eu repreendo todo o mal e oro para que a tua paz, para que o texto de Romanos 6 venha sobre a vida dela e ela tenha novidade de vida. Acorde de manhã aprendendo ou vivenciando algo novo, para que teu nome esteja sobre ele. Se há alguém com uma doença, Senhor, nesse momento o teu poder vai sobre a casa dessa pessoa e traz cura para o câncer, para o problema no coração, para o problema qual for, Senhor, porque o teu nome é poderoso, Senhor. E eu oro pelo sangue de Jesus que tem poder, Senhor, para afastar todo o mal contra a nossa vida e que nesse tempo nós possamos viver contigo, porque tu és o melhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Querido, quero salientar nesse final de ministração que essa semana, amanhã, especificamente na segunda-feira, nós estaremos pagando o nosso aluguel, sua contribuição é importante, você tem aqui as nossas contas de banco, coisa e tal, você pode também falar conosco, é importante você estar contribuindo, a importância disso, querido, é porque nós temos feito um trabalho, e esse trabalho ele precisa continuar, e de fato, ele tem essa questão de valor. Que você possa ser abençoado nessa semana, que você possa estar vendo o nosso devocional todo dia pela manhã, esteja ligado, nós vamos estar falando sobre essa oração, melhor, sobre a leitura desse texto, e que você possa dizer algo para você mesmo, em primeiro lugar, depois para as pessoas à tua volta. Vamos aprender a viver uma novidade de vida, porque Cristo nos trouxe a verdadeira liberdade que precisávamos para que o nome dele fosse engrandecido. Que Deus te abençoe e te guarde, e que a paz dele esteja sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.